dia, Cris. E aí, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmãos. Todo mundo chegou cedo hoje? Estou estranhando, é o frio? É o frio que acorda mais cedo. Eu acho. Vou pegar meu fone lá. Bom dia, estou vendo que nós temos dois visitantes aqui hoje. Rolf e Amanda, é Ó, isso? o Valdemar tomando um cafezinho. Bom dia, sejam A bem-vindos Ruth entrou. na nossa EBD. Bom dia. Ó, morrendo de frio. Tô em casa. A Aninha tá com frio, Ana? Anda, mas tá tomando, mas não tá de casaco, tá com uma blusa. Não, tô assim. tomando café. Então tá. Me deu vontade de tomar café agora, pretinho. Ah, é muito bom, quentinho é ótimo essa hora. Para acordar. Bom. Deixa eu... A Amanda pediu para falar, Amanda, nossa visitante, pode falar. Deixa eu abrir aqui teu microfone. Eu não consigo. Tem que abrir por aí, por favor. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, te ouvindo. Bom dia. Shalom, meu nome é Amanda. Eu sou uma serva do Senhor Jesus, moro em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E estou aqui convidada pela irmã Letícia da Bob's, que é um braço da Betel de Porto Alegre. Bem-vinda, muito bem-vinda estar conosco hoje. Vai iniciar o vídeo? Oi, Letícia tá aí também, né? Oi, Aqui. querido. Também tem, acho que está visitando a gente hoje aqui, é o Rolf também. Pois é, eu vi o nome. Pode falar, pastor. Não, eu não conheço, ele pode se apresentar. Não temos jeito. Sim, aqui, né? Quer se apresentar, Rolf? Tudo bem? Oi, meu nome é Rolf. Eu conheci o Pastor Lima através dos meus pais, né, que são amigos dele há muitos anos, né, meus pais. Minha mãe já falecida, a minha filha. Tá. Meus pais, minha mãe já é falecida, né, mas meu pai é da Igreja Batista Central. Né? Meu amigo. Em alguns eventos lá, conheci o Pastor Lima, né? Tu nos viu no Facebook? Foi essa aula com ele. Hein, Rolf? Tu nos viu no Facebook? Tu nos viu no Facebook, foi isso? Sim, sim. Uhum. Ah, eu acho que eu vi o teu comentário. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Acho que estamos todos aqui, então, pessoal. Vamos começar? O pessoal chegou cedo, vamos aproveitar, né? Vamos ver. Fabiana, faz uma oração para nós, Fabiana. Fraga. Sim, tu não enxerga. Se não dá. Isso, tu. Não tô te ouvindo. Bom dia. Oi, Marquinhos. Bom. Não tô te ouvindo, Fabiana. Agora sim, tem que falar bem pertinho. Bem pertinho. Paz, irmãos. Bom dia a todos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, Pai, para te adorar, para aprender de Ti, Senhor, para nos consagrar. E que essa manhã seja uma manhã de edificação, seja uma manhã de aprendizado, seja uma manhã de glória para o Teu nome, Senhor. Beijo. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença agora em santidade, Jesus. Por isso, perdoa as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a estar um pouquinho mais perto de Ti, Senhor, um pouquinho melhor, Senhor. Nos ensina essa manhã, esteja em nosso meio, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lima, os irmãos podem fechar os microfones e aí a gente passa... Deixa eu fechar aqui. Certo, Pastor Lima, tá com o senhor. Muito bom dia. Que prazer estarmos de novo juntos na melhor escola do mundo, como eu costumo dizer, a Escola Dominical, estudo da Palavra de Deus. Um abraço a todos. Quero me permitir dar uma saudação especial ao Rolf, filho do nosso grande amigo Dr. Fürstenau, de longuíssimos anos. Rolf, o teu pai é nosso grande amigo e nós nos conhecemos há muitos anos, falando quase sempre em alemão. A sua esposa, a tua mãe, já não mais vive, mas nos recordamos muito bem dela. Bem-vindo a todos. E o nosso tema hoje é muito interessante porque trata de liderança, assunto
tremendamente importante. Eu uso a palavra tremendamente no sentido positivo. Um assunto que atravessa séculos e séculos, antigo e sempre moderno, com o título Jétro e Moisés, liderança descentralizada. E eu vou pedir, sem mais demora, que a nossa irmã eu sempre quero dizer Simone, não sei porquê, mas não é Simone. O nome dela é Cristiane. Mas é que são as duas líderes da nossa escola, muito queridas. Então, a Simone vai ler para nós o texto áureo e, em seguida, sem mais demora, o texto que nós chamamos texto inspirativo. Por favor. Tá. Texto áureo. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18 e 25. Texto bíblico inspirativo. Está em Êxodo, capítulo 18, do verso 18 ao verso 17. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz o seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Muito obrigado. Então, temos aí o texto bíblico para a base de nossa reflexão nesta manhã, nosso estudo, e o tema realmente é muito interessante. Eu estava dizendo antes e repito, um tema antigo, antiguíssimo, e sempre novo e sempre moderno. De alguma forma, sempre haverá líderes e pessoas lideradas. Liderança no mundo secular, no mundo profissional, liderança no mundo religioso, no contexto religioso, no contexto eclesial, trazendo mais para perto de nós. Enfim, liderança é algo muito, muito importante. Repito, sempre haverá líderes e sempre haverá pessoas lideradas. E a nossa lição de hoje pontua especialmente uma experiência muito importante na vida e no trabalho, e por que não dizer, no ministério de um homem dos mais importantes no Antigo Testamento e, aliás, de toda a Bíblia, Moisés. Moisés tinha sido escolhido por Deus, chamado por Deus. O seu nome é significativo, né? Literalmente quer dizer tirado das águas. E ele tem uma história muito bonita, não é o caso de agora repetir toda essa história nos seus detalhes, não temos tempo para isso. Ele é chamado por Deus no tempo de Deus, uma experiência muito especial lá no meio da sarça ardente, e Moisés recebe, guardemos bem desde o início esse conceito e essa palavra muito clara na Bíblia. Moisés, ele é chamado por Deus, vocacionado por Deus, depois de tantas experiências
e depois de ele, inclusive, ter passado por momentos difíceis, mas agora, chamado por Deus, vocacionado por Deus, ele vai assumir, como de fato assumiu, uma tremenda tarefa, uma enorme responsabilidade. Guardemos bem essa palavra, responsabilidade, que depois temos que trabalhar um pouquinho mais algumas coisas a respeito dessa palavra e dessa questão. E ele vai, então, guiar o povo, tirando da escravidão do Egito depois de 430 anos, e tem muitos desafios pela frente. E aí vem essa questão de como liderar. Que tipo de liderança ele vai exercer e exerceu? E, em seguida, portanto, vem essa questão de definir um pouquinho melhor o que é que entendemos por liderança. Há várias definições de pessoas que têm estudado bastante esse contexto de liderança, liderar. Eu tenho aqui duas definições. Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência dentro de um grupo com a finalidade de atingir metas de permanentes benefícios dentro desse mesmo grupo. Uma outra definição, gosto também dessa outra. Liderar é a habilidade de reconhecer as habilidades especiais e limitações de outros e também a capacidade de, vamos dizer assim, colocar cada pessoa na tarefa, no trabalho, onde ela poderá fazer o seu melhor. Então, liderar é um desafio e muito grande. E agora, colocando o nosso foco exatamente no tema de hoje, Moisés é um líder. E Moisés tem um problema pela frente. Problema que nós hoje examinamos com um pouco mais de calma e, inclusive, tentamos entender melhor a situação de Moisés como líder. É o problema, e é o nosso primeiro tópico, né, de uma liderança centralizada. Até porque a gente fala, quando estuda a questão da liderança, sobre vários tipos de modelos de liderança. A liderança mais do tipo ditador, a liderança mais democrática, a liderança compartilhada, e por aí fora. Nós, inclusive no contexto religioso, eclesial, falamos liderança serviçal. Aliás, existe um livro em inglês, que acho que ainda não está traduzido, muito bom sobre essa matéria. Liderança serviçal. Líder cristão, não só como líder, como um guia, ensinador, mas um servo de Deus para servir a sua comunidade. Mas voltando agora para o nosso foco, propriamente dito. Um líder, ele pode ficar sobrecarregado, e o texto fala disso. Outros talentos disponíveis podem ficar, digamos assim, fora dessa participação quando o líder é do tipo centralizador. Preciso também, quero, em rápidas palavras, definir um pouco melhor essa questão de centralizador, não centralizador. Porque às vezes me parece a mim, e vocês estão aí me ouvindo e podem compartilhar, e fazer suas próprias reflexões, e até intervir, no bom sentido da palavra, nossos alunos nesta manhã, às vezes a gente confunde essa questão de centralizador ou supervisor. Na verdade, os líderes são supervisores, sim, mas não precisam ser centralizadores. Há uma certa proximidade nessas duas questões, nessas duas atividades, mas elas não são a mesma coisa. O fato é que, segundo o texto está nos dizendo, e este é um foco muito forte na lição, o foco é que Moisés, ele estava tão centrado na sua tarefa e na sua responsabilidade que ele começa a fazer tudo. E muitas coisas que poderiam ser feitas por outros, neste primeiro momento,
na sua tarefa de líder, uma tarefa tremenda, como estávamos dizendo no início, porque ele vai tirar o povo que está saindo da escravidão do Egito e vai guiá-lo. E nós ficamos sabendo disso mais tarde, através de 40 anos. Ele deverá ser um guia, ele deverá ser um juiz, ele deverá ser pastor, deverá ser ensinador, legislador e vir até mesmo um executivo. Tudo numa pessoa só. É muito, muito estressante. E parece que no primeiro momento, assim eu penso, assim eu interpreto essa questão, parece que ele não reconhece a verdadeira situação de aperto em que ele se encontra. Parece-me, a mim, né, que ciente e muito consciente da sua chamada e com um senso muito forte de responsabilidade, porque Deus o chamou, ele não consegue ver que já está muito sobrecarregado. Aliás, já neste momento, eu gostaria de ter, se for o caso, a participação de alguém que queira intervir e dizer alguma coisa sobre isso. Porque o nosso comentarista, e eu tenho a liberdade, eu tomo essa liberdade de dizer que, nesse particular, eu discordo reverentemente, melhor dizendo, respeitosamente, do que o comentarista coloca aqui. O comentário está muito bom, mas, nesse particular, quando ele diz que talvez Moisés tinha um certo egoísmo, por uma questão assim de um certo egoísmo, ele ficou com tudo na sua mão, me parece a mim que está fora do contexto e a exegese não leva a isso. A mim me parece que não é isso. A mim me parece muito forte o senso de responsabilidade que Moisés tinha e que não o deixou ver que ele estava ficando sobrecarregado, como o texto está dizendo, né? Jetro, que chegou como um conselheiro, seu sogro, foi muito gentil, muito pontual e apontou para essa questão: olha, você está desfalecendo, você vai acabar desse jeito. E também está levando o povo a isso. Alguém quer participar neste momento, por favor? Pastor, a nossa visitante Amanda pediu a palavra. Pode abrir, Amanda? Ok. Bom dia a todos, meu nome é Amanda, eu sou uma serva do Senhor Jesus. Bem rapidamente, eu só quero fazer uma analogia que o Senhor me colocou agora, que é assim: quando eu estava no mundo, eu pecava por quilômetros. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a pecar por metros. Quando eu aceitei e me converti genuinamente e fui batizada, eu comecei a pecar por centímetros. E quando o Senhor me capacitar para o ministério, eu desejo aprender a pecar por milímetros. Então, eu quero dizer que tudo é processo, né? A conversão é processo, o estudo é processo, a liderança é processo, o servir é processo, e que o Senhor nos capacite, né? Porque nós somos totalmente dependentes dele. E a ele o controle, o domínio e a provisão de tudo, né? Dos recursos, das energias, e que a gente não ande ansioso por coisa alguma, né? Que o Senhor proverá, porque Ele é o Jeová Jiré. É porque assim, ó, irmãos, eu passei 3 vezes na fila da ousadia e deixei de ir umas 2 vezes na fila do domínio próprio. Então, eu tenho clamado por moderação, né? Por mansidão, porque o Senhor, Ele é manso, Ele é humilde, né? E eu tô no fogo, eu tô na unção, eu quero também resolver tudo, fazer tudo, e não é por aí. Não é por aí. Cada um com as suas qualidades. O Senhor capacite a todos nós, tá bem? Amo vocês em Cristo, desejo que o Senhor use abundantemente todas as qualidades, os recursos que Ele der a vocês como mordomos fiéis, tá bem? Obrigada pelo espaço. Ok. A Neide pediu a palavra. Neide? Pode falar, Neide. Só corroborando com aquilo que o pastor falou, no capítulo anterior, no 17, quando o povo pede por água, Moisés desabafa para o Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me.
Então, sim, ele estava muito sobrecarregado, muito estressado, e ele abriu o coração para o Senhor. E certamente Jetro viu nele que realmente ele estava nessa situação. Obrigada. Moisés, muito obrigado pela colaboração até este momento. E o fato é que chega um momento em que Moisés, que eu não acho que tenha sido uma espécie de egoísmo, mas, repito, um forte senso de tremenda responsabilidade, ele não se deu por conta que ele já estava ficando exausto. Isso não foi só o caso de Moisés, isso acontece, tem acontecido e vai acontecer sempre que um líder, por excesso até mesmo de senso de responsabilidade e querer desempenhar a tarefa que o Senhor lhe deu da melhor maneira possível, pode sim cair numa situação em que ele fique estressado demais e precise de ajuda, e no caso aqui foi muito apropriado o conselho de alguém. E que bom, graças a Deus, que existe a possibilidade de bons conselhos. Nem sempre os conselhos são assim tão bons, mas o conselho de Jetro foi muito bom. O que Jetro diz agora com as minhas palavras, com as nossas palavras bem simples e bem claras, bem objetivas? Moisés, desse jeito você vai se acabar. Desse jeito você não vai mais longe. Você está simplesmente exausto. Ou seja, Moisés, não faça tudo sozinho. E aqui abre-se um espaço para muitas outras considerações. Porque, de fato, há situações em que um líder, e no caso, trazendo já a questão para dentro do trabalho eclesial, para o trabalho missionário, por exemplo, há situações em que um líder está ainda muito sozinho, ainda não tem colaboradores preparados para ajudá-lo eficientemente. No trabalho inicial, um missionário, por exemplo, faz tudo. E durante um período, às vezes até bastante longo, ele precisa assumir muitas tarefas que mais tarde ele não necessariamente tem que fazê-las. Isso deve ficar muito claro. Mas a questão aqui e agora é esta. Não faça tudo sozinho. Tem gente para te ajudar. E aí já podemos, então, passar para o segundo tópico, porque já estamos praticamente dentro dele, que é exatamente o conselho sábio, amigo, cordial de Jetro. Bom, na verdade, era sogro. Havia um relacionamento familiar. Isso pode ajudar. Às vezes também pode atrapalhar, mas aqui, no caso, foi uma grande ajuda. Jetro era um homem, penso eu, comprometido com Deus, era um sacerdote, já experiente, talvez tenha passado por uma situação parecida ou similar, como Moisés passou, e este é o segundo tópico da lição de hoje, né? E nós percebemos aqui, nesse segundo tópico, e no conselho de Jetro, pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, a observação, isso é muito claro e muito importante, a observação de alguém que, vamos dizer assim, está do lado de fora e vê a situação como de fato ela é, objetivamente. Porque o que ocorre, e ocorre talvez muito mais vezes do que nós pensamos, frequentemente ocorre isso, que a pessoa, dentro da sua situação pessoal, tão atarefado e talvez tão estressado, como já era o caso de Moisés, não consegue ver as coisas com uma objetividade melhor. De fora, o outro do lado de fora vê, observa e pode ajudar. Alguém quer, inclusive, dar uma palavra nesse momento? Porque é muito importante esse olhar de fora. Dentro da situação estressante, muito trabalhosa,
a pessoa pode perder essa visão, porque ela está dentro e não do lado de fora. Ela não tem esse olhar do lado de fora para observar melhor as coisas. Alguém quer contribuir com alguma palavra nesse sentido, nesse tópico? Bem, Moisés teve a felicidade de contar com um olhar do lado de fora, e no caso do seu próprio sogro, eu repito, um relacionamento familiar muito bom, a palavra de um homem mais experimentado. A vida nos ensina, a Bíblia nos ensina que, de fato, muitas vezes é bom ouvir alguém com mais experiências, alguém mais experimentado, que já tem mais da sabedoria da vida, e, no caso, também sabedoria espiritual, para nos ajudar. Feliz aquele líder que, cheio de responsabilidade, cônscio, né? Consciente da sua tremenda responsabilidade e querendo fazer o melhor. Feliz esse líder que tem alguém que se achega a ele e, com carinho, com sabedoria, lhe traz um bom conselho. Isso é tremendamente importante. Por outro lado, e é o lado de Moisés, né? Dentro da situação, houve uma reação positiva, porque essa é uma questão muito importante. Dar conselhos já é uma arte, já é um desafio. E aceitar e praticar os conselhos recebidos é outra arte. Às vezes, uma pessoa recebe bons conselhos, mas reage negativamente e não consegue lidar com essa questão. Isso é muito importante observar a reação de Moisés. Recebeu o conselho, então logo recebeu isso, essa boa palavra do seu sogro Jetro, já mudou de atitude. Alguém quer compartilhar? Moisés imediatamente muda seu modo de agir. Observe-se, eu já estava introduzindo esse pensamento antes, observe-se, da parte de Jetro, sogro de Moisés, não houve nenhuma xingação. Vamos dizer assim, com palavras bem simples. Mas eu diria, com as minhas palavras, um diálogo e aconselhamento amoroso, embora franco e objetivo, o que não é sempre tão fácil assim. Conselho objetivo, franco, ao mesmo tempo amoroso e cordial. É uma arte. E, felizmente, Deus, sem dúvida nenhuma, usou Jetro, sogro de Moisés, para aconselhar o seu genro e trazer um conselho tão oportuno e, mais do que isso, tão necessário. Ninguém quer compartilhar essa questão? As palavras de Jetro foram muito claras e muito adequadas, como já estávamos dizendo na parte do primeiro tópico. Tu vais desfalecer e também o povo junto contigo. Porque não é só a questão do líder. A atitude ou o comportamento do líder acaba influenciando, evidentemente, diretamente, os liderados. O povo também começa a ficar esgotado. É uma questão que realmente, sempre de novo, é preciso levar em consideração. Que, assim como o líder se comporta, de alguma forma, assim também será a reação ou as consequências dos liderados. E Jetro é muito pontual e ele é muito preciso e objetivo nessa questão. Diz as coisas com palavras muito claras. Tu estás desfalecendo, tu vais
desfalecer e também o povo junto contigo. Que responsabilidade ser líder, né? Uma chamada para todos quantos exercem algum tipo de liderança. Não é só para o pastor, não é só para o líder maior, entre aspas, não é só para o bispo. Não, é uma mensagem e um desafio para todo líder em qualquer nível de liderança. Porque as pessoas lideradas, influenciadas pelo líder, vão reagir de uma ou de outra forma muito similarmente como o próprio líder. Estou dando e abrindo oportunidade para alguém queira compartilhar como é a nossa prática na escola dominical. Abro o espaço se alguém quiser usar da palavra. Pastor, o que eu acho interessante nessa passagem assim é que o que o Jethro faz é um reconhecimento do problema e o apontamento prático de uma ideia de solução, né? Ele não fica, que nem o senhor falou, fazendo acusações e volteios e blá, blá, blá. Ele reconhece, tem esse problema aqui e eu te sugiro para resolver esse problema fazer tal coisa, né? Então, às vezes a forma, que o senhor falou, aconselhar não é uma coisa simples, né? E colocar as coisas de uma forma prática e de uma forma que seja propositiva no sentido de resolver o problema, acho que faz toda a diferença, né? Sem dúvida, Cristiane. Eu acho que uma das grandes questões nos relacionamentos humanos, e não menos, sem dúvida, entre os cristãos, é termos pessoas capacitadas por Deus para darem bons conselhos. Como precisamos de conselheiros. E não é preciso uma titulação institucional, ou seja, não é preciso que uma pessoa tenha um título de conselheiro, mas que tenha o dom de aconselhar. Nós temos problemas nessa área, e muito, porque às vezes se confunde aconselhamento com punição, se confunde aconselhamento com xingação. E é tão verdade que, quando eu era ainda adolescente, a gente tinha essa ideia assim que quando o pastor, no caso o pastor, né, no contexto eclesial, quando o pastor chamava alguém ao seu gabinete, ao seu escritório, as pessoas já começavam a se perguntar o que essa pessoa fez que o pastor está chamando ela. Porque quase sempre o conceito de aconselhamento era mais do lado de xingação, ou pelo menos de repreensão, e menos do lado de admoestação amorosa, bíblica, para ver se a pessoa acerta o seu passo na vida cristã e serve melhor a Deus. Se alguém quiser colaborar nesse sentido, aconselhamento é algo muito, muito importante. Hoje, inclusive, os seminários já incluíram nos seus currículos a matéria aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão. Que matéria importante e difícil, porque não basta um currículo escolar, um currículo acadêmico, não? Há que se ter experiência nisso para poder, de fato, ser bom conselheiro. E, no caso de cristãos, sobretudo, conselhos que sejam provenientes da sabedoria espiritual. É um enorme desafio. Alguém quer dar a sua opinião? A Simone pediu a palavra. Simone, abre aí. Por favor. Bom dia, pastor Lima. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu percebo que o Jethro, ele veio de outro ambiente, né? Ele não está ali naquele ambiente de tensão, como Arão, como Miriam, que apesar de serem irmãos de Moisés, eles estavam no mesmo ambiente ali, estavam envolvidos, né, naquela esfera, tipo um círculo vicioso, né? É o que nós estávamos dizendo. Tem até uma certa concorrência ali naquele ambiente interno, né?
E o Jethro veio de um ambiente de fora, assim, descomprometido com tudo que estava acontecendo ali dentro, até talvez desconhecendo assim, né, a tensão do trajeto ou como que foi chegar ali naquele ponto, né? Então, eu acho importante a gente ver que ele estava em outro ambiente, né? Ele não estava comprometido com os problemas internos ali. E isso é muito importante também no aconselhamento. A gente não pode ser parcial, a gente não pode ser partidário, a gente não pode estar envolvido emocionalmente, né? E numa situação assim, eu acho muito importante a parcialidade num aconselhamento, é uma coisa muito perigosa, né? Então, eu acho bem importante destacar que Jethro estava em outro ambiente, né? E a gente pode ver vários exemplos bíblicos que Deus traz pessoas de outro ambiente para ajudar ou para resolver certas situações. Normalmente, pessoas que estão no ambiente mais próximo dele mesmo, mais próximo de Deus, que vem com a solução de Deus, né? Obrigada, era só isso. Isso aí. A Simone reforça o que estávamos dizendo antes. É o olhar de fora, do lado de fora, né? Porque quem está dentro da situação, às vezes não consegue, muitas vezes não consegue olhar outros aspectos. E isso é tremendamente importante. E vejam bem, ainda com respeito ao conselho de Jethro, eu vou usar uma palavra que neste momento não é a melhor palavra, mas é aquela que eu estou querendo empregar entre aspas. Portanto, não pode ser levada no sentido literal. Por isso, entre aspas. Foi um conselho, abre aspas, técnico, fecha aspas. O que eu quero dizer com isso? Porque Jethro, ele dá esse conselho tão precioso, mas estabelece também alguns, eu diria, critérios a respeito daqueles homens que seriam nomeados, escolhidos por Moisés para serem os seus ajudadores. E vale a pena dedicar 2 minutinhos a essa questão. Se o pastor Rui, meu sobrinho, está assistindo, compartilhando da lição e desta aula, pode, então, se referir a isso. Pelo menos uns 3 critérios Jethro estabelece. Que sabedoria! Quando Moisés vai escolher os seus colaboradores. Rui, está participando? Pode abrir aí, pastor. Está fechado o teu microfone. Estava fechado para não atrapalhar. Estão me ouvindo bem? Ok. Hoje, uma das maiores, digamos assim, técnicas na tentativa de gerenciar equipes é procurar pessoas que saibam gerenciar equipe e que saibam delegar, que saibam supervisionar, que não sejam donas da equipe, mas saibam encaminhá-las para uma meta, para alcançar algum objetivo, saibam delegar, saibam colocar pessoas em níveis de responsabilidade. Hoje, apesar de que a tendência hoje é diminuir os níveis hierárquicos, hoje há uma tendência das empresas para um bom gerenciamento, diminuir os níveis hierárquicos. Naquele momento e naquela hora, naquele ambiente, naquela situação, com milhares e milhares de homens que não tinham toda esta orientação que a gente tem desde o começo, né? Sobre grupo, sobre equipe, sobre trabalhar com sua equipe. Na verdade, eles trabalhavam com as suas clãs, né? Com a sua família. Eles eram, digamos assim, sensíveis a trabalhar junto com a sua família. Mas, fora isso, já começava a dar problema. Fora da sua família já era competição, né?
E eu vejo o conselho de Jetro, sim, um conselho de gestão, onde a escolha dos líderes é feita pelo líder maior, é ele que determina, né? Recebendo, porém, a recomendação do próprio povo, quem são aqueles reconhecem como líderes, e a partir daí ele faz uma hierarquização, ele estabelece níveis hierárquicos que naquele momento e naquela hora me parecem os mais adequados em termos de administração de equipe, administração de combate. E isso permanece até hoje. Nas empresas capitalistas estão diminuindo os níveis hierárquicos, mas no Exército não. No Exército, na Marinha, né, nas Forças Armadas, não. Permanecem mais níveis hierárquicos do que o normal. Normal hoje nas empresas é 3, nas Forças Armadas é bem mais. Então, eu entendo e vejo Moisés hierarquizando militarmente, porque aquela época era uma época em que a área militar era mais sensível, depois a questão do trato da terra, mas eu vejo ele entrando dentro dessa técnica de gestão militar e de gestão de equipe. Muito bem. Obrigado, Rui. Pastor Rui, por essa colaboração, que, na verdade, se encaixaria melhor ainda nas últimas considerações no próximo tópico, mas em boa hora veio essa colaboração. Por isso eu usei a palavra, entre aspas, eu repito, técnica. Mas insisto de novo na questão dos requisitos principais que Jetro disse com todas as letras, que Moisés precisava escolher homens que tivessem esses requisitos. Está, inclusive, muito claro aqui no comentário e muito apropriadamente colocado, porque, de fato, é o que está nas próprias palavras de Jetro. Homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Olha a questão da corrupção, que não se deixem corromper por causa do dinheiro. Então, mais tarde, vejam bem, eu estava refletindo sobre isso, que mais de 1000 anos mais tarde, Paulo, quando vai falar sobre os líderes da igreja, e agora a situação é outra, não se pode estabelecer um paralelo muito igual, muito similar às questões lá de Moisés no Antigo Testamento. Agora, no contexto eclesial, na nova aliança, que não é mais exército e não existe mais essa hierarquia militar, é diferente. Paulo estabelece critérios muito claros. É só ler na sua carta a Timóteo, entre outros textos, né, a respeito dos presbíteros, também chamados bispos, que naquela época era a mesma função. Mais tarde que começou a se fazer a diferença, mas no tempo do apóstolo Paulo, presbítero e bispo são duas palavras diferentes. Uma se refere mais à questão da dignidade do cargo, geralmente pessoas mais velhas. Bispo se refere mais à função de supervisionar. Aliás, a palavra bispo, episcopos, da língua grega, ela tem sentido. É um supervisor. É alguém que está supervisionando. É o papel dos pastores que cuidam do rebanho. Paulo vai dizer, no discurso que está registrado em Atos capítulo, agora não me lembro se é 18 ou 19, mas é versículo 28, acho que é capítulo 20, em Atos Apóstolos, versículo 28, onde Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso e diz que o Senhor vos chamou para pastorear, e aí uma outra palavra, e para supervisionar, ou seja, como episcopos, né, no meio do povo de Deus, que é a tarefa do líder religioso, o pastor, o missionário, aquele pregador que está cuidando de rebanho, e, por extensão, a qualquer líder cristão que tenha alguém ou algumas pessoas debaixo da sua liderança.
Então, tais pessoas ensina a Bíblia já a partir lá do episódio com Jetro e Moisés, e mais tarde na Igreja do Novo Testamento, de certa forma, igual. As pessoas precisam cumprir certos critérios. É muito importante. Não é qualquer um. Não é qualquer membro da igreja que já pode ser líder, segundo o ensino geral de toda a Escritura Sagrada. Primeiramente, uma chamada muito clara. Nós temos grandes problemas quando, democraticamente, nós somos democratas batistas, são assim, né? E eu sou muito disso, sou muito a favor dessa ideia e dessa interpretação do Novo Testamento na questão de liderança. Mas é preciso ficar muito claro que, antes de tudo, uma chamada, uma vocação. O que acontece às vezes? A gente, como igreja, elege uma pessoa que, na verdade, não tinha vocação para aquela função. E passa-se o ano, termina o mandato e não aconteceu quase nada, porque a pessoa não tinha esse chamado. Não é proibido a pessoa desejar uma função eclesial. Paulo diz assim: se alguém deseja ou aspira ao episcopado, que é a função pastoral, a função ministerial na igreja, se alguém almeja isso, excelente obra deseja. Não é pecado desejar isso. Se você tem um desejo no seu coração de ser um líder no reino de Deus, na igreja, por exemplo, tudo bem, isso não é pecado. Excelente obra deseja. Porém, vem depois os critérios, as condições. Não é só eleição, é mais do que isso, é também vocação. Ah, como é diferente quando as pessoas recebem de Deus aquele chamado e com alegria podem dizer e confessar: olha, isso que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer o meu melhor possível. E aí a igreja reconhece, elege, e aí dá certo. E é uma bênção. É uma experiência muito importante que a gente sempre de novo vai fazer ao longo do ministério cristão. Mas o tempo está passando e, como eu disse de início, é um tema para a gente refletir longamente. Mas logo vamos para o terceiro tópico e para finalizar. Neste momento está claro para nós que é muito importante ter bons conselhos, é importante, mais do que isso, receber o bom conselho e agir conforme esse bom aconselhamento. Que Deus também nos capacite para isso. Todas as pessoas que querem cooperar e serem verdadeiros obreiros no reino de Deus precisam ter essa consciência de que, ao serem aconselhadas, precisam também tomar uma atitude positiva, aceitar isso, para a bênção de suas próprias vidas, do seu próprio trabalho e para a bênção dos outros, para uma bênção também na questão do relacionamento. Se alguém não tem mais nada a comentar sobre esse segundo tópico, nós podemos passar para o terceiro e já nos encaminhando para o terceiro, né? Pastor, só pois não. Fazer um comentário em cima do que o pastor Rui falou ali, né, da questão das diferenças do exército. E, assim, não existe um modelo único de liderança, né? Cada situação e cada ambiente, ele precisa ele exige uma situação diferente, né? Eu sou servidora pública há 20 anos, né? E o que acontece muito com a gente é cada vez que entra um novo prefeito, no caso, que eu sou municipal, se vem com as ideias geniais, né? Vamos contratar uma consultoria para vir aqui e resolver o problema da prefeitura. E a gente que está ali há muito tempo, a gente dá risada, porque é tempo, dinheiro desperdiçado numa coisa que não é a situação como acontece dentro da prefeitura, é uma tentativa de impor um modelo que não é adequado àquela situação. Então, a gente faz todo um processo, perde tempo, perde dinheiro e fica no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Nem toda situação e nem todo ambiente vai dar certo em determinadas coisas. Uma coisa era o povo lá no deserto, né? Escravos, um bando de escravos saindo do Egito, né? E outra coisa são uma situação dentro da igreja, uma situação dentro do serviço público, uma situação dentro de uma empresa. Então, acho que isso é bem, bem importante. Não existe um modelo único e fechado. Não existem regras rígidas a serem observadas, mas sim princípios gerais, não é? Para serem
aplicados na questão. Pastor Lima, se me permite, como o senhor havia solicitado, Pois não. esse é um dos princípios básicos, como eu sou especializado em administração de empresas, na teoria, Cris, esse é um dos princípios básicos, né? Não existe modelo mágico, não existe, né? Mas, porém, ele não é aplicado, né? Como teoria, isso já existe há bastante tempo, mas não se aplica por causa do desejo de domínio, de poder, de mostrar serviço, enfim, tem uma série de causas. Mas eu acho que a palavra da Cris foi fantástica ao se referir ao termo militar e à questão de um bando de escravos. Eles precisavam exatamente daquele modelo. Não quer dizer que ele sirva para outros momentos, lugares e situações. Muito bem. E o princípio de mão firme e pulso firme vale para qualquer modelo. Essa é a verdade. Um líder tem que ter pulso firme, o que não significa absolutamente centralização, não significa muito menos ser um líder déspota, um líder ditador, mas pulso firme, sim. E aí vem outros desdobramentos, firmeza na palavra, né? Firmeza nas convicções de fé, para que ele possa passar aos seus liderados realmente não só uma impressão, mas uma realidade de firmeza para ser imitado e para ser, inclusive, tanto quanto possível, obedecido no melhor sentido da palavra, ser seguido, a fim de que as coisas aconteçam como devem acontecer. E agora, então, já indo para o terceiro e último. A régua da rua... O alcance do Conselho de Jetro. O alcance, a abrangência do Conselho de Jetro foi positiva? Qual é a resposta? Não ouvi nenhuma resposta. Vários ok aqui, pastor. Sim, todo mundo fazendo com o dedinho. Ah, muito bem, é que eu não percebi isso. O alcance do Conselho de Jetro foi muito grande, muito bom. A liderança descentralizada, para usar o termo que o comandante está usando, né? Proposta por Jetro, não diminuiu a influência de Moisés. Não. Pelo contrário, deu-lhe o status, né, de um verdadeiro líder na casa de Deus. Até porque o Jetro trouxe uma palavra muito bonita, muito encorajadora. Deus seja contigo. Ou seja, Deus vai ser contigo, estará contigo. Representa Deus. Representa o povo perante Deus. Ou seja, desliga-te de algumas tarefas secundárias, não que não tenham importância nenhuma, muito importante sim, mas desliga-te de algumas tarefas secundárias, deixa para outros e faz aquela tarefa, realiza a tarefa principal, que no caso era a questão de interceder e de ensinar. Tema para refletir muito nas questões ministeriais. Trabalhos secundários podem ser feitos por outros, mas tu vais fazer o principal. Então, a abrangência, o alcance do conselho foi muito bom, muito positivo, porque realmente aliviou o próprio Moisés e deu oportunidade, essa é uma questão importante, para muita gente entrar no trabalho. Gente que estava desejando, quem sabe, mas não tinha oportunidade. Né? Aceita este princípio de descentralizar a questão, agora ele pode pensar também, inclusive, em ir treinando, entre aspas, outras pessoas. E uma delas seria, como de fato foi, o seu grande amigo e companheiro e depois seu sucessor Josué. E aí entra uma outra questão que levaria muito tempo para a gente debulhar essa matéria, a questão de sucessão. Como é que a gente faz o sucessor? E há muitas teorias sobre isso. A gente ouve, eu tenho ouvido ao longo de dezenas de anos dizerem assim, mas o fulano de tal não preparou o seu sucessor. Isso é válida a observação, mas essa questão tem outros vieses. Porque no reino de Deus não se trata só a questão de simplesmente preparar e escolher o seu sucessor. Mais uma vez, tem que ver o que Deus quer. Aliás, hoje, mais e mais, eu concordo
com os grandes mestres bíblicos e missionários que dizem, e já diziam isso há muito tempo. Na verdade, uma das grandes desafiadoras tarefas de um líder maior, entre aspas, né, é ele descobrir onde estão as vocações e então encaminhá-las. Aliás, o pastor Rui já usou essa expressão, né? Rui, encaminhar. Né? Olha, é uma tarefa que não é tão fácil. Eu tive o privilégio, por graça e bondade do Senhor, e digo isso com muita gratidão ao Senhor, eu tive o privilégio de, ao longo de 60 anos de ministério, encaminhar algumas pessoas ao ministério. E algumas delas permanecem firmes. Até de vez em quando me telefonam e digo, o Senhor me encaminhou, agradeço a Deus por isso. Como é bom a gente poder encaminhar pessoas, em qualquer nível de liderança. Que bom poder encaminhar pessoas. E, de certo modo, também descobrir onde é que estão as pessoas, a vocação, encaminhá-las ao ministério, ao serviço no reino de Deus. Isso se pratica tanto no ambiente eclesial, bem próximo, né? Nos diferentes ministérios dentro da igreja, departamentos, e também na grande e extensa obra de Deus, muito longe daqui. É muito importante que um líder possa encaminhar outros. E, nesse sentido, então, ele está preparando. Mas quem realmente prepara um obreiro não é a liderança humana. E não é o seminário, não é a faculdade de teologia. Eu não me canso de repetir. Seminário algum forma um pastor, um missionário. O seminário, a faculdade de teologia, essas instituições tão boas e necessárias, transmitem conhecimentos tremendamente importantes. Mas quem, de fato, forma, no sentido mais profundo da palavra, quem forma um obreiro é o próprio Senhor Deus. É o Espírito Santo. E a história das missões e do próprio desenvolvimento da pregação evangélica no mundo mostra isso. Né? O seminário não forma um pastor, não forma um missionário, mas Deus realmente forma um obreiro. Mas líderes humanos são instrumentos de Deus para irem ajudando, guiando pessoas, despertando vocações que não é do homem, são vocações de Deus, para que no final de tudo, feitos todos esses processos humanos, que eu diria humano/divino, divino/humano, aí nós teremos sucessores. Que Deus, inclusive, nos capacite mais e mais a todos, em qualquer nível de liderança na igreja, no reino de Deus, para que, de alguma forma, a gente possa ajudar a que novos líderes, continuadores dessa obra, apareçam, sejam treinados e continuem essa obra que até a volta de Jesus não terminou. As tarefas são as mais diversas e desafiadoras. Eu acho que agora podemos concluir, embora o assunto em si não esteja esgotado, pedindo que alguém, ou a irmã Cristiane, ou um aluno que pode fazê-lo, leia a conclusão, que, aliás, é bem curtinha. Pastor Lima. Pois não. Pastor Gerson. Pastor Lima e demais irmãos, eu acho que é muito interessante, eu fiquei aqui, estou ouvindo os comentários, estou ouvindo a explicação da lição, tem sido muito bom e, como sempre, muito edificante. E é interessante também observarmos, né, irmãos, eu estava aqui pensando sobre isso, né, porque realmente tentando trazer ela para nosso momento real, hoje aqui, né, 2020, julho, tempos de pandemia, tempos que a igreja está com as portas fechadas, etc. e tal. E de fato, abrindo aqui bem claramente, até porque nós estamos aqui, né, na nossa família da fé, né, eu acredito que realmente tem sido, né, para todos os líderes, e não é diferente para nós também, um tempo estressante. Não posso dizer que não, porque é uma realidade. Alguns até, inclusive, já até observaram isso olhando para o próprio rosto. O pastor está com uma cara de... está sobrecarregado. E veja bem, irmãos, eu queria até, porque eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui,
algumas coisas, acho que elas devem ser consideradas para o tempo atual que nós estamos vivendo, por exemplo. Muitas coisas passam em nossa cabeça, a gente conversa muito aqui enquanto equipe, na verdade, principalmente, né? Pensando aqui no nosso contexto da Igreja Betel em Porto Alegre, porque nós somos uma igreja de 95 anos que abruptamente, não, a culpa não foi da liderança, não foi dos irmãos, mas abruptamente, literalmente, ela mudou. Ela não é mais a mesma igreja. Uma das coisas que eu pelo menos particularmente pensei muito, né? Culto de terça-feira que já há 80 anos está funcionando na Betel e agora não existe mais. A culpa não é nossa, sem dúvida. Mas eu preciso também entender, e aí eu acho que esse é o fator do líder, e nós estamos aqui com vários líderes aqui, inclusive os pastores estão aqui também, né, na mesma sala, e vai voltar, né? E vai voltar, visto que, observem, irmãos, que os modelos, já foi falado aqui, muito bem falado, eles não são engessados. Os modelos, eles são transformados. Tá? A estrutura, de alguma forma, ela muda, dependendo do momento, dependendo do contexto. O conteúdo jamais. A palavra de Deus, ela é inalterável, ela não vai mudar jamais, pode ser nenhuma. Mas é momento que eu acredito que mais do que nunca, principalmente aos pastores, a sobrecarga emocional, a sobrecarga desse momento, que é um momento de incerteza, de desconfiança, humanamente, estou falando em termos de mundo agora, né? Ela está na nossa porta. E, sem dúvida nenhuma, veja bem, as coisas, o mundo mudou. O mundo mudou. Há muitos empresários, inclusive, que estão falando isso, que eles já estão com uma outra dinâmica pós-pandemia, né? E nós, a igreja? Então, eu acredito que, principalmente aos pastores, aos líderes, e aqui há pastores entre nós, aqui, né, nessa sala, nós vamos ter um novo jeito de ser igreja, de liderar a partir deste momento. Né? E, sem dúvida nenhuma, irmãos, existe, sim, com certeza, essa sobrecarga. Até porque, olha só, vamos pegar bem o tempo atual. Quem já passou antes de uma pandemia para poder nos explicar como é que se passa por ela? Ninguém. Então, tudo é muito novo. Nós estamos aqui, o pastor Lima, o pastor Rui está aqui também na sala, nós estamos tentando conversar, acho que quase assim, a cada 10, 15 dias, todos, né, os demais pastores, fizemos, inclusive, ontem mais uma reunião, né? Porque é um momento muito novo que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender exatamente como é agora, a partir deste momento, os processos. Como será a estrutura a partir disso. Porque, quer eu queira, quer eu não queira, quer você ou queira ou não, as coisas mudam. Delega para alguém. Então, eu acredito que são essas coisas, na verdade, que realmente recai sobre nós, a liderança, os pastores que estão aqui, que de fato não é um egoísmo, de fato não é assim uma centralização, mas é como é que se passa uma coisa que ninguém passou antes. Como é que se faz uma coisa que ninguém fez antes, para dizer como é que é. Então, irmãos, acho que a lição hoje tem tudo a ver com o momento. Bênção de Deus, uma palavra muito gostosa, e a explicação também do pastor Lima aqui, muito bom. E, mais uma vez, a gente está se enriquecendo aí a respeito dessa questão de uma liderança do modelo cristão. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos. Muito bom. Então, muito obrigado, pastor Gerson. Pastor Lima, posso só colocar uma coisa em cima do que o pastor Gerson falou ali? Pode. Eu acredito que situações excepcionais, como a gente está vivendo, elas não devem servir de modelo para criar regra. E não devem nos desesperar. E sobrecarga em momentos excepcionais também, ela não é um erro, é o que a situação provoca. Não tem muito o que fazer. E a gente não vai mudar toda uma estrutura, porque neste momento nós estamos sobrecarregados além daquilo que a gente pode viver, né? Então, realmente, cada caso é um caso, né? Neste momento, a sobrecarga é uma consequência da situação e não um erro da forma como a gente faz as coisas. Eu acho que isso é importante a gente pontuar. Muito bem. Como é bom poder refletir, não é? Com toda essa liberdade cristã e bíblica sobre assuntos que nos envolvem e dentro da situação de cada um e de cada época. Moisés teve a sua época, as suas necessidades, seus desafios. Hoje estamos tão longe daquela época e temos questões similares, mas questões diferentes também. Mas os princípios são os mesmos. As regras, né, na sua aplicação prática, podem ser diferentes. Desde já, muito obrigado
pela participação de todos, porque essa lição realmente é muito desafiadora. A questão da liderança é uma questão muito séria, muito importante. Ela é muito clara na Bíblia Sagrada, na sua aplicação nas diferentes circunstâncias e nos diferentes desafios. E vamos continuar falando sobre isso, pensando sobre isso, lendo a Bíblia sobre isso e nos apercebendo o que ocorre em nosso redor, em termos de liderança. E agora eu peço para alguém que, aliás, é bem curtinha a conclusão. Eu gosto de conclusão curta, acho que é próprio. Se alguém quiser ler, pode ser a própria Cristiana ou outro. Conclusão. Que tipo de líder é o ideal para a casa de Deus? Centralizador? Descentralizador? Que se preocupa com o seu sucessor? Há vantagens na centralização? Há desvantagens? E acho que ficou bem claro para nós, respondendo essa pergunta da conclusão, que, sem dúvida nenhuma, o líder precisa ser um homem ou uma mulher, uma pessoa comprometida com o reino de Deus, que tenha plena consciência da sua tarefa, que dê oportunidade para outros também que tenham uma chamada, fazerem o seu trabalho junto com ele, para que, no final de tudo, o próprio líder e líderes, no plural, sejam, de certo modo, desvencilhados, palavra gaúcha, né? Sejam aliviados de certas tarefas, porque outros podem fazê-las, e, no final, todo o povo de Deus seja abençoado. Liderança sempre houve, há e terá que haver, até a volta de Jesus. A grande pergunta fica para mim, pregador do Evangelho há tantos anos. Será que eu tenho sido um líder razoável, pelo menos razoável? Onde é que eu falhei? Cada um deve perguntar para si. E há uma pergunta recorrente. Eu ainda posso melhorar alguma coisa na questão de liderança? Eu quero que todos simplesmente me obedeçam ou eu dou exemplo de obediência? E dou exemplo de que posso ouvir conselhos e segui-los. Incrível, hoje de manhã, os meus 2 netos de Portugal, ela e ele, a Brenda e o Joseph, nós chamamos de Iô, me aconselharam, fica em casa. Esse conselho eu já estou cansado de ouvir. O senhor sai demais. Não, nem tanto. Algumas vezes sai. Fica em casa, avô. E sabe o que a minha neta disse? Porque eu contra-argumentei para ela, né? Do meu jeito. Ela disse, mas tem que ser prudente. A minha neta me ensinando que tem que ser prudente. E eu tive que engolir isso, né? Porque é o conselho de uma neta querida, né? E é claro que eu tenho que ser prudente. A pandemia está aí, eu não posso andar zanzando por aí, quero sair por aí pregando por todo esse mundo. Não posso, estou limitado. E eu concluo dizendo, que bom que até uma criança, uma pessoa muito mais jovem, pode nos aconselhar, se for para o bem. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Eu digo amém. Muito obrigado. Bem, todos os nossos queridos alunos, a melhor escola do mundo, a escola dominical, e há muito que aprender até a volta do Senhor Jesus. Que cada um, dentro daquilo que Deus propôs para a sua vida, inclusive em termos de liderança, que cada um seja sempre um melhor líder e servo de Deus, sobretudo. Amém. Um bom domingo, um bom restante domingo para todos nós. Pastor Rui, queria falar, Pastor Rui? Sim, sem querer acrescentar nada ao desejo do pastor e professor, 2 coisas me mexeram bastante durante o estudo e nesse momento. A primeira é a questão da sucessão. Eu queria não repregar, mas eu queria reiterar o cuidado sobre o sucessor pastoral, porque ele sempre cairá em ele poderá cair sempre em 2 vertentes.
ou poderá ser dito que o pastor queria colocar tal pessoa do seu agrado, né, no seu lugar, para que ele permaneça ainda mandando na igreja através daquele seu sucessor. Isso é uma simplificação. Ou poderá dizer, bem, o pastor não preparou ninguém, nos deixou na mão, simplesmente pediu transferência e agora, o que a gente vai fazer? Então, isso é um cuidado que ficou claro aqui na lição com o pastor Lima, mas eu queria colocar nessas palavras. E a outra coisa é que o final do texto lido tem uma frase que não está lá por nada, não está lá só para terminar, não está lá só porque o escritor não queria botar um ponto. Ele diz que Jetro foi-se para o seu lugar. É o conselho sábio de um homem que não tinha interesse em participar daquela liderança e ganhar para si os créditos ou, porventura, os lucros, nos dias de hoje, né, do sucesso daquela liderança que ele próprio sugere, que, como já dissemos, é muito adequada para aquele momento, naquele modelo, mas aquela frase está bem clara. Jetro dá o conselho e diz, bem, não precisa dizer que fui eu que te... né? Não preciso eu aparecer, eu não quero que tu diga que fui eu que resolvi o teu problema. Dei o conselho para ti e fui para o meu lugar. Voltou ao lugar dele feliz, contente, realizado, sem chamar para si. Era uma questão que me chamou bastante atenção e que dá margem agora para mais um estudo de várias horas. Mas era isso. Obrigada, pastor Rui. Obrigada, pastor Lima. Muito boa essa manhã, né? Muitas coisas para pensar, muitas coisas para abrir além disso, né? Mas nosso tempo é limitado. Pastor Gerson, pode fazer a oração para nós? E se tu já tiver algum aviso, alguma coisa assim, por favor. Ok. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Lima, aí, pela explicação, né, pelo estudo que foi nos passado, né. Eu queria também agradecer muito a Deus, né, e vamos orar por isso, né, porque fiquei tão feliz de ver aqui o Martim e a Elisa, que coisa boa, bênção de Deus, temos orado bastante, né, por vocês, irmãos, que coisa boa vê-los aqui com a gente na sala, né, isso é uma bênção. À noite, não esqueça, irmãos, nós estamos lá limitados ainda, né, o tempo está fechado, não há previsões de que haja abertura na próxima semana. Aliás, já posso afirmar aqui que não será aberto, né? Isso já foi conversado, inclusive, com o CIMEPA também. E, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer com isso, né? Que no próximo domingo, que seria, né, a nossa ceia habitual, primeiro domingo do mês, muito provavelmente não vai acontecer. Aliás, muito provavelmente não vai acontecer, né? Nós vamos reunir ainda essa semana, permitindo Deus, aí nossa equipe aqui, né, para a gente poder alinhar, então, para o mês de agosto, como nós vamos proceder à ceia. Vocês vão receber informações, fiquem atentos aí no WhatsApp, para a gente poder ter isso. Eu vi que a Simone fez uma postagem a respeito da oração, né, que a EBD está promovendo aí, né, irmãos? É uma oração 1 a 1, na verdade, né, um orando pelo outro, né? Eu peço a gentileza também, irmãos, porque isso tá rodando aí nos nossos grupos também do WhatsApp, né? Para que a gente consiga fazer isso aí, até porque o tempo é esse, né? Justamente isso aí, né? A Cris põe aqui, vamos apresentar depois da oração. Perfeito. Então, nós vamos orar nesse momento e logo em seguida, então, vai ser apresentado esse modelo de como que nós vamos fazer esse processo, esse momento tão precioso de oração. Eu queria, irmãos, não pedir nada, só quero agradecer a Deus, em especial pelo Martim e pela Elisa, que a gente pode vê-los aqui na nossa sala. Coisa boa. Não queríamos que vocês tivessem testado positivo para a Covid, não era, e isso me deixou até bastante triste, né? E eu comentei com alguns irmãos, até que fiquei bastante chateado com essa situação dos nossos irmãos, mas o que eu mais me alegro é pela recuperação poderosa que Deus está fazendo na vida de vocês aí, Martim e Elisa. E é por isso que nós vamos agradecer como igreja, como Escola Bíblica Dominical aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Papai querido, nós exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é perfeito, papai.
Nós queremos te louvar, Senhor Jesus, porque em tempos, ó Pai amado, de dificuldade, em tempos de complexidade, em tempo de fazer coisas diferentes, porque o tempo nos exige fazer algo diferente, Senhor, porque o momento é diferente. Tens nos dado, Senhor, esta graça e esta capacidade e esta misericórdia e esta unção sobre a vida de todos os irmãos. Ó Deus amado, aqui, Senhor, que estão conosco agora nesta sala, de continuar, Senhor amado, com a pregação do Evangelho, no estudo do ensino da palavra, Senhor Jesus, de uma forma que nós, talvez, no início de 2020, nunca imaginávamos que faríamos. Louvado seja o teu nome, porque a igreja está com as portas fechadas, o templo está com as portas fechadas, mas a pregação da palavra, o estudo do Evangelho continua, Senhor amado, em pleno vapor. Quem sabe mais do que nunca, mais do que antes da pandemia. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria como líderes, de forma geral, Senhor amado, para líderes dos ministérios que estão aqui, líderes, ó Deus amado, em suas próprias casas, líderes, ó Deus amado, das famílias, dos PGs, dos ministérios, dos pastores que estão aqui, para que possamos, ó Deus amado, ter realmente a visão de Deus, para darmos, ó Deus amado, prosseguimento na tua obra. E, em especial, louvamos e adoramos o teu nome pela vida do Martim e da Elisa, ó Deus amado, que tens dado de uma forma poderosa e milagrosa, uma recuperação a eles, ó Pai, que se na quarta-feira estávamos aqui, Senhor amado, clamando e orando, hoje eles já estão conosco, servindo ao Senhor aqui nesta sala, Senhor amado, nós podemos ver o seu rosto, Senhor Jesus, e glória a Deus, porque o Senhor é bom e infinita é a graça e a misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta escola, obrigado pelos líderes da escola, Senhor, pela Cris e pela Simone que tem liderado, Senhor, e ombreado esta obra maravilhosa. Assim nós oramos e rogamos a tua bênção para o culto logo mais às 19 horas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Antes da gente concluir, irmãos, vocês que estão no grupo ali do WhatsApp, da IBD, vocês viram que a gente fez aquele programa de oração uns pelos outros, que concluímos no dia 20, dia do amigo, né? E agora a Simone vai iniciar a segunda etapa. A Simone vai apresentar para nós e convidar vocês a participar dessa segunda etapa do projeto de oração. Pode abrir aí, Simone, que eu vou projetar aqui para ti. Amém. Bendito seja Deus que ouve a nossa oração e não afasta de nós a sua graça. De acordo com a lição, hoje nós temos tarefas para repartir, continuar na oração pelos outros. Pode passar, por favor, Cris. Nós vamos continuar com a nossa dinâmica de oração. Aqui eu tenho o cartazinho. Temos aprendido com ênfase o valor das armas espirituais. Agora, mais do que nunca, precisamos colocá-la em prática. Deus tem alguém para você interceder e abençoar. Pode pôr o próximo, por favor? Agora que nós já estamos fortalecidos por Deus, através da oração do meu irmão, vamos juntos aproximar os que estão distantes, apresentando ao nosso Deus em súplica por uma semana. E no dia 2, que é o próximo domingo, 2 de agosto, nós vamos ligar para o nosso irmão que está afastado, vamos orar com ele e convidar para o culto online, passando inclusive o link. Então, só para deixar mais explicadinho, semana passada nós oramos uns pelos outros, agora que Deus já nos fortaleceu, nós vamos lá buscar aqueles irmãos que não estão aparecendo no Zoom, que não estão em grupos nenhum, e que precisam, né, da nossa oração, do nosso ombro e da nossa ajuda. Passaremos para você um contato, o qual você estará orando até o dia 2 de agosto, que é domingo que vem. Depois você faz um contato com ele, ora com ele no telefone. Se não conseguir ligação, faz um áudio, né? No privado, não é para usar os grupos, né? No privado. E já convida ele para o culto online domingo que vem. Pode passar o próximo? Então, eu e a Cris, nós da coordenação, podemos te ajudar. Você só precisa pegar o nosso contato e dizer que quer participar, e nós vamos encaminhar para você um nome.
Nós temos uma lista de pessoas que não estão participando e nós queremos passar essa missão para você, né? Nós estamos aqui como Moisés dividindo as tarefas e você pode ser uma pessoa que pode ajudar nessa missão. Pode passar o próximo? Então, aqui tem um apelo, né? Estenda a sua mão, porque de graça nós recebemos, né? E nós temos graça para distribuir. Pode passar o próximo? Assim que vocês se disporem, né? Assim que vocês se colocar à nossa disposição, à disposição da igreja, à disposição de Deus, e compartilhar o melhor que nós temos a graça de Deus, nós temos o próprio Senhor, a gente vai começar assim que vocês se dispuserem. Pode passar o próximo? E aqui eu acabo com esse versículo de 2 Crônicas 30, 27. A voz deles foi ouvida por Deus e a oração chegou até o céu, a sua santa morada. Com certeza Deus vai ouvir a nossa intercessão, a nossa oração e vai estar fazendo algo no coração e na vida dessas pessoas que por algum motivo, não sei se desânimo, não sei se confusão, não sei se não se adaptaram, por alguma razão, a gente não sabe, mas com certeza Deus sabe. E a gente rogando a Deus, clamando a Deus, com certeza nós vamos ter uma resposta, porque Deus sempre responde. Era isso, irmãos, muito obrigado. Fico aguardando vocês dar o seu nome para repartir essa missão, para carregar junto essa missão como igreja. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Nós vamos pedir para vocês mandarem direto para Simone, quem deseja participar, tá? No WhatsApp dela, para a gente não ficar mandando muita coisa no nosso grupo grande ali, porque quando começa a vir muita mensagem no grupo grande, eu começo a ouvir reclamações no particular aqui, tá? Então, vamos mandar direto para Simone, que ela está organizando a lista e vai distribuir os nomes para todo mundo. Eu acho que era isso. Eu só queria aproveitar aqui, ó, para agradecer novamente a Deus pela presença do Martim e da Elisa com a gente. O pastor já fez uma oração, é muito bom ter vocês aqui. Para parabenizar a Rejane, que fez aniversário ontem. Eu mandei no particular para ela, esqueci de botar no grupo ali que ela estava de aniversário. Parabéns, Rejane, que Jesus te abençoe. A irmã Letícia Tanhotti também fez aniversário, nós já parabenizamos ela no grupo, né? E vou abrir para... Vamos tirar a foto primeiro. Aí Dia 23, o aniversário de casamento da Cris e do Tiago. Nós também fizemos 15 anos de aniversário de casamento, né? Essa semana. Dia dos avós hoje, né? Parabéns a todos os avós que estão aqui conosco. Deus abençoe vocês todos, né? Com força e sabedoria para ajudar nessa tarefa. Vamos abrir as câmeras aí para tirar uma foto e aí eu abro para a gente se confraternizar aqui. Todos aí? Bem-vindos aos nossos visitantes. Rolf, família, tá toda ali na telinha, que beleza. A outra irmã já saiu, mas bem-vindos a todos. Foto, sorriso. Feito, pessoal. Vocês podem abrir os microfones. Vou abrir por aqui também. Coisa linda. Parabéns, Rejane. Parabéns aos aniversariantes aí. Maravilha. Oi, Elisa. Oi, Martim. Eu estou falando com o Martim e com a Elisa aqui. Ruth? Oi, Elisa e Martim, que bom ver vocês. Alegria nossa. Não tava. Legal você. Parabéns, Rejane. Parabéns, Rejane. Oi, Rejane. Ana. Parabéns, Rejane. Oi, Elis. Oi, Elis, como tá grandona. Osvaldo, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Gerson. Bom dia, pastor. Oi. Oi, Ana. Oi. É comigo? Acorda, Marquinhos. A Simone? Oi.
Oi, Dai. Nordestino. E esse solzinho aí, nordestina. A tecnologia, tô na Pastor praia Lima, com vocês. obrigada pela lição. Deus abençoe. Dia, gente. Amém. Com vocês, irmão. Bom domingo. Bom domingo para todos também. Amém. Beijo. 19 horas, viu, irmão? Vamos lá, hein? Sem Netflix. Todo mundo grudado lá para ver assistir tudo. Tá certo. Deixa o Fala, Netflix mano. para depois, né, pastor? Depois. Às 19 não. Culto Só online. se for para assistir o filme que foi sugerido. Se Ah, for, é. não vai na Netflix. Não, às 19 não pode. 19 não pode. Abraço pro Thiago aí. Bom domingo. Bom domingo para todos, irmãos. Parabéns, Obrigada. Tchau, bom domingo. Pode desligar aí, Cris. Fique à vontade. Bom domingo para todos, gente. Obrigada. Obrigada a todos, pastor Lima. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau.